Bom dia, meu nome é Luiz Miguel Ribeiro de Almeida, eu faço parte do programa de pós-graduação em Biologia Celular e Estrutural da Universidade Federal de Viçosa. E hoje eu vou apresentar o trabalho denominado Efeitos da exposição gestacional ao herbicida Calares sobre o perfil de estresse oxidativo placentário em ratas Wista. Para começar, eu vou falar sobre o herbicida Calares. Esse herbicida é uma mistura comercial dos herbicidas atrazina e mesotriona, na proporção de 10:1. A atrazina e a mesotriona já são muito conhecidos no mercado. Ele vem com a promessa de ser uma combinação mais eficiente do que o uso dos dois herbicidas separadamente. Como ele é novo, nós não temos muitos estudos sobre os efeitos desse herbicida, o Calares, em organismos não alvo, mas temos dados sobre a ação da atrazina e da mesotriona em organismo não alvo, que eu vou falar um pouco. Primeiramente, a atrazina é o segundo herbicida mais usado no Brasil em plantações de milho, sorgo, cana-de-açúcar, algodão e abacaxi. E já existem estudos que mostram que ele é um disruptor endócrino capaz de afetar o eixo hipotálamo pituitário gonadal. Ou seja, ele afeta órgãos masculinos principalmente, como o testículo e o epidídimo, prejudicando a produção espermática. Além disso, ele é um herbicida de elevada persistência ambiental. Então, mesmo após um tempo considerável de uso, ele permanece no ambiente. Já a mesotriona, ele é um herbicida seletivo comumente utilizado em plantações de milho, sorgo, algodão e batatas. Diferentemente da atrazina, existe uma carência de dados maior sobre os efeitos desse herbicida em animais. Mas os estudos realizados já indicam que ele é responsável, está associado a estresse oxidativo e dano ao DNA de vertebrados. Agora, em relação à placenta, por que escolhemos esse órgão para fazer o nosso estudo? Ele é um órgão de papel essencial no desenvolvimento fetal, porque ele realiza a troca de nutrientes e gases entre o feto e a mãe. Então, a nutrição do feto está relacionada a esse órgão. Ela é responsável pela remoção de resíduos metabólicos, os resíduos que são produzidos pelo feto. São transportados através da placenta para o corpo da mãe, para serem eliminados. E ele também está associado à produção hormonal, hormônios esses que são necessários pela manutenção da gravidez, para o desenvolvimento do feto, do corpo da mãe. Então, esse órgão ele estabelece a comunicação materno-fetal. Então, devido a esses fatores, ele é mais responsável à ação, ele é mais vulnerável à ação de xenobióticos, que podem, que são ingeridos e podem entrar em contato com a mãe. E o objetivo do geral do trabalho é avaliar os efeitos da exposição gestacional ao calares sobre o perfil de estresse oxidativo placentário em ratas Wista. Para alcançar esse objetivo geral, teremos alguns objetivos específicos. Entre esses objetivos específicos, nós temos a análise da atividade de enzimas antioxidantes. Essas enzimas são a superóxido dismutase, a catalase e a glutationa S-transferase, que vão atuar ali auxiliando o corpo a se livrar, a reduzir os danos causados por estresse oxidativo. Outros objetivos específicos são avaliar os níveis de marcadores de dano oxidativo. Como exemplo desses marcadores, vamos fazer a análise do malondialdeído, do óxido nítrico e da proteína carbonilada. Em relação à montagem experimental, o design, nós vamos separar fêmeas prens e vamos dividi-las em três grupos. O primeiro grupo seria o grupo controle. Esse grupo controle não vai receber o herbicida, ele vai receber apenas doses de água destilada. O segundo grupo vão ser fêmeas que receberão uma dose equivalente a 2 miligramas por quilograma corporal do herbicida Calares. E o terceiro grupo receberá a dose equivalente a 20 miligramas por quilograma corporal do herbicida Calares. Em relação ao fluxograma do experimento, o início do período experimental seria o primeiro dia gestacional. Esse primeiro dia seria administrada a primeira dose do herbicida através da gavagem. Esse herbicida será administrado por 19 dias e ao fim do período experimental, no último dia, vai ter a administração da última dose do herbicida e a eutanásia dos animais. Depois da eutanásia, as placentas serão congeladas e armazenadas para futuras análises de estresse oxidativo, que foram citadas acima.
Em relação aos resultados, a análise estatística, na análise estatística, os dados foram submetidos ao teste de normalidade Shapiro-Wilk e a nova Whey, sendo as médias comparadas pelo teste pós-hoc de Tucker. Eles foram considerados significativos quando P for maior do que 0,05 e apresentados como média mais ou menos desvio padrão da média. Bom, a primeira informação que eu trouxe é que a atividade da sódio, da caixa e da GST foi menor nos animais expostos a doses mais altas do calares, quando comparados aos controles. Essas são as enzimas que diminuem os efeitos do estresse oxidativo no corpo. O segundo dado foi observou-se que o aumento significativo na concentração de óxido nítrico nos grupos expostos às duas doses de calares, quando comparados aos animais do grupo controle. O óxido nítrico é resultado da ação do estresse oxidativo sobre o órgão. E houve também o aumento das concentrações de malondialdeído e proteína carbonilada, na dose mais alta quando comparados aos animais do grupo controle. O que podemos tirar de conclusões sobre esses dados? A exposição gestacional a calares, principalmente na concentração mais elevada, desencadeia estresse oxidativo, porque nós podemos ver que, por exemplo, compostos que são resultados da ação do estresse oxidativo sobre o órgão, teve esse aumento numa dose mais elevada, nos ratos que receberam a dose mais elevada. Também observava a falha na resposta antioxidante da placenta de ratos Winston, porque a gente pode ver que as proteínas que atuam impedindo a ação do estresse oxidativo também tiveram uma concentração menor nos animais que receberam a dose mais elevada de calares. Esses resultados sugerem que elevadas doses do herbicida comprometem a integridade placentária, porque o herbicida, o excesso oxidativo é danoso ao órgão, e a gente pode ver que os mecanismos de proteção contra o estresse foram reduzidos nos animais que receberam maior dose do herbicida. Como agradecimento, eu queria agradecer à Universidade Federal de Viçosa, o Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular Estrutural, a FAPEMIG, a CAPES e o Laboratório de Reprodução Animal e Toxicologia.